Olá, bom dia. E esta oração nós vamos, nesta oração nós vamos desenvolver a nossa fé. Nós vamos aprender do exemplo de Pedro e como ele desenvolveu uma fé. Pedro foi um discípulo de Jesus e nós vamos conhecer mais sobre Pedro com esta leitura. E antes de começar, nós vamos juntos orar um Pai Nosso para convidar o Espírito Santo para que possamos aprender as coisas essenciais e importantes daquilo que vamos ler hoje e estudar hoje. Nós vamos então orar um Pai Nosso e tu podes orar comigo. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele lutou contra o medo e a dúvida. Pedro remava com muito esforço e tentava ver através da escuridão da noite. Ele viu algo no horizonte que parecia um brilho fraco. Seria um sinal de que finalmente ia amanhecer. Os músculos de suas costas e ombros ardiam após tantas horas remando. O vento que despenteava o seu cabelo agitava violentamente o mar da Galileia. Onda após onda, rebentava contra a proa do barco de pesca, encharcando Pedro com água fria. Ele continuou remando. Pedro e seus companheiros tinham partido e Jesus havia ficado sozinho na costa. Naquele dia, eles tinham visto Jesus alimentar milhares de pessoas famintas com apenas alguns pães e peixes. A reação do povo foi tentar fazer de Jesus rei, mas ele não queria ter nada a ver com a política. Também estava determinado a ajudar seus seguidores a não desenvolver esse tipo de ambição. Esquivando-se da multidão, Jesus convenceu seus discípulos a entrar no barco e a ir para o outro lado do lago, enquanto ele subiu a montanha sozinho para orar. E nós vamos ler João 6. Um momento. Nós vamos ler João 6, 14, 17. João 6, 14, 17. Que diz: Quando o povo viu o sinal que ele realizou, começaram a dizer: Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Então Jesus, sabendo que estavam para vir, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. Quando caiu a noite, os seus discípulos desceram em direção ao mar, entraram num barco e partiram, atravessando o mar rumo a Cafarnaum. Já tinha escurecido e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. A lua quase cheia estava bem acima no céu quando os discípulos partiram. Agora mergulhava lentamente em direção ao horizonte, mas eles só tinham conseguido navegar alguns quilómetros. Por causa do cansaço e do barulho constante do vento e das ondas, era difícil conversar. É provável que Pedro estivesse pensativo. Havia tanto em que pensar. Pedro tinha conhecido Jesus de Nazaré mais de 2 anos antes. Ele havia aprendido bastante, mas ainda tinha muito a aprender. Sua vontade de lutar contra obstáculos com a dúvida e o medo fazem dele um exemplo notável para imitarmos. Vejamos porquê. Achamos o Messias. Pedro jamais esqueceria o dia em que conheceu Jesus. Seu irmão André lhe trouxe a notícia surpreendente. Achamos o Messias. Com essas palavras, a vida de Pedro começou a mudar. Ela nunca mais seria a mesma. João 1,41.
Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Pedro morava em Cafarnaum, uma cidade ao norte de um lago de água doce chamado Mar da Galileia. Ele e André eram sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu, no ramo da pesca. Pedro morava com sua esposa, sua sogra e seu irmão André. Sustentar uma família assim com a pesca, com certeza exigia trabalho árduo, energia e criatividade. Podemos imaginar as incontáveis e longas noites de trabalho pesado, os homens lançando as redes de arrasto entre dois barcos e recolhendo todos os peixes que conseguissem pegar. Também podemos imaginar as árduas horas de trabalho de dia, separando e vendendo os peixes, consertando e limpando as redes. A Bíblia diz que André era discípulo de João Batista. Pedro com certeza escutava com vivo interesse as coisas que seu irmão lhe contava sobre a mensagem de João. Um dia André viu João apontar para Jesus de Nazaré e dizer: Eis o Cordeiro de Deus. André logo se tornou seguidor de Jesus e prontamente levou esta notícia emocionante a Pedro. O Messias tinha chegado. Pois a rebelião no Éden, uns 4.000 anos antes, Jeová Deus prometeu que alguém especial viria para dar uma esperança verdadeira à humanidade. André tinha conhecido esse resgatador, o próprio Messias. Pedro também se apressou para ir conhecer Jesus. Até aquele dia, Pedro era conhecido pelo nome de Simão ou Simeão, mas Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Cefas é uma palavra que significa pedra ou rocha. Essas palavras de Jesus com certeza eram proféticas. Ele previu que Pedro seria como uma rocha, uma influência estável, firme e confiável entre os seguidores de Cristo. Será que Pedro se via dessa maneira? Dificilmente. Até mesmo alguns leitores dos Evangelhos hoje não acham que Pedro se pareça com uma rocha. Com base no relato bíblico, alguns dizem que ele parecia ser instável, inconstante e indeciso. Bem, às vezes eu também demonstro essas qualidades. É verdade que Pedro tinha suas falhas e Jesus as conhecia. E isto é bom, nós termos falhas e termos certas qualidades. Qualidades e o que aparenta ser defeitos, porque nada realmente é um defeito. E é bom tu teres alguns defeitos, vamos dizer assim, ou qualidades mascaradas mascaradas de defeitos, porque aqui mostra que Jesus conhecia as falhas de Pedro, então Jesus também conhece as tuas. É verdade que Pedro tinha suas falhas e Jesus as conhecia, mas assim como seu pai, Jeová, ele sempre procurava o que é bom nas pessoas. Jesus via muito potencial em Pedro e o ajudou a progredir com base em suas boas qualidades. Hoje Jeová e seu Filho também procuram o que é bom em nós. Talvez seja difícil acreditar que haja muita coisa boa em nós para eles verem. No entanto, precisamos confiar no ponto de vista deles e estar dispostos a ser treinados e moldados assim como Pedro. Para de estar com medo. Mas antes nós vamos ler 1 João 3, 19 e 20. 1 João 3, 19 e 20. Por meio disto, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sempre que o nosso coração nos condenar,
porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Para de estar com medo. É provável que Pedro tenha acompanhado Jesus por um tempo na viagem de pregação que se seguiu. Por isso, talvez, tenha visto Jesus realizar seu primeiro milagre, transformar água em vinho numa festa de casamento em Caná. Mais importante, ele ouviu a mensagem maravilhosa e cheia de esperança de Jesus a respeito do reino de Deus. Apesar disso, mesmo não querendo, deixou Jesus e voltou para a sua atividade de pesca. Alguns meses depois, porém, Pedro se encontrou de novo com Jesus e dessa vez Jesus o convidou para o seguir por tempo integral como modo de vida. Pedro havia tido uma péssima noite de trabalho. Os pescadores haviam baixado suas redes vez após vez, mas elas sempre voltavam vazias. Com certeza Pedro usou Pedro usou toda a sua experiência e habilidade nessa situação, tentando vários pontos do lago para encontrar o lugar onde os peixes se alimentavam. Sem dúvida, havia momentos em que ele, assim como muitos outros pescadores, desejavam poder ver através das águas turvas e achar os cardumes de peixe ou de alguma forma fazê-los entrar nas redes. É claro que pensamentos assim só poderiam deixá-lo mais frustrado. Para Pedro, a pesca não era uma diversão. Havia pessoas que dependiam dele. Por fim, ele voltou para a costa de mãos vazias. Mesmo assim, era preciso limpar as redes. Então, quando Jesus se aproximou, ele estava bem ocupado. Uma multidão começou a cercar Jesus, atenta a cada palavra dele. Com falta de espaço, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhe que se afastassem um pouco da margem. A multidão podia ouvir claramente a voz de Jesus ressoando sobre a água, e ele começou a ensinar. Pedro escutou com muita atenção, assim como aqueles que estavam na margem. Ele nunca se cansava de ouvir Jesus falar sobre o tema principal da sua pregação, o reino de Deus. Que privilégio seria ajudar o Cristo a divulgar essa mensagem de esperança por toda aquela região. Mas será que ele teria condições de fazer isso? Como sustentaria sua família? Talvez Pedro tenha pensado de novo na longa e frustrante noite anterior. Quando Jesus terminou de falar, disse a Pedro: "Rema para onde é fundo e abaixai as vossas redes para uma pesca." Pedro estava cheio de dúvidas. Ele disse: "Preceptor, labutamos toda a noite e não apanhamos nada, mas ao teu pedido abaixarei as redes." Pedro tinha acabado de lavar as redes. Com certeza a última coisa que ele queria fazer era baixá-las outra vez. Ainda mais agora que os peixes nem estariam se alimentando. Mesmo assim, ele atendeu ao pedido de Jesus, provavelmente acenando para que seus sócios no outro barco os seguissem. Pedro sentiu um peso inesperado quando começou a recolher as redes. Sem acreditar no que estava acontecendo, puxou as redes com mais força e logo viu uma grande quantidade de peixes se debatendo. Desesperado, acenou para que os homens no outro barco ajudassem. Ao chegar, eles perceberam que todos aqueles peixes não caberiam em um só barco, por isso encheram as duas embarcações. Mas os peixes eram tantos que os barcos começaram a afundar com o peso. Pedro ficou completamente abismado. Ele já tinha visto o poder de Cristo em ação, mas esse milagre teve um significado especial para ele. Ali estava um homem que era capaz até de fazer os peixes entrar nas redes. O medo tomou conta de Pedro. Caindo de joelhos, ele disse: "Afasta-te de mim, porque sou homem pecaminoso." Senhor, Pedro não se considerava digno de acompanhar aquele que usava o próprio poder de Deus daquela maneira. Lucas 5, 6 a 9. E nós vamos ler.
Lucas 5, 6 a 9. Pois bem, quando fizeram, apanharam uma quantidade tão grande de peixe que as redes começaram a romper-se. Então fizeram sinal aos seus sócios que estavam no outro barco para que se aproximassem e os ajudassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de modo que estes começaram a afundar-se. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois tanto ele como os que estavam com ele ficaram cheios de espanto, em vista da quantidade de peixe que tinham apanhado. Mas Jesus disse bondosamente: Para de estar com medo. Doravante apanharás vivos a homens. Não era o momento para dúvida ou medo. As dúvidas de Pedro sobre como se sustentar eram infundadas. Seu medo sobre suas falhas e incapacidades também não tinham base. Jesus tinha um grande trabalho a fazer, um ministério que mudaria a história. Ele servia a um Deus que perdoa amplamente. Jeová cuidaria das necessidades físicas e espirituais de Pedro. Pedro reagiu prontamente, assim como Tiago e João. Trouxeram os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e o seguiram. Pedro depositou fé em Jesus e naquele que o enviou. Foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Os cristãos que hoje vencem suas dúvidas e seu medo para se empenhar no serviço a Deus também estão demonstrando fé. Essa confiança em Jeová nunca os desapontará. Porque se deste à dúvida, haviam-se passando cerca de 2 anos desde que Pedro conheceu Jesus. Agora ele estava remando no mar da Galileia durante aquela noite tempestuosa. Conforme mencionado no início deste capítulo, não podemos saber o que ele estava pensando. Havia muita coisa para se lembrar. Ele viu Jesus curar sua sogra, proferir o Sermão do Monte e, vez após vez, por meio de seus ensinamentos e obras poderosas, demonstrar que era o escolhido de Jeová, o Messias. Com o passar dos meses, as falhas de Pedro, como sua tendência de ceder ao medo e à dúvida, com certeza tinham se tornado menos frequentes. Pedro até tinha sido escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Mesmo assim, Pedro ainda não tinha vencido o medo e a dúvida, como ele logo veria. Durante a 4ª vigília da noite, entre as 3 horas da manhã e o nascer do sol, Pedro parou de remar e se endireitou de repente. Ao longe, sobre as águas, algo estava se movendo. Seria o movimento da espuma das águas refletindo a luz da lua? Não, era algo mais estável, que parecia estar de pé. Era um homem? Sim, um homem, e ele estava andando sobre as águas. À medida que se aproximava, parecia que ele ia simplesmente passar por eles. Apavorados, os discípulos pensaram que era uma aparição. O homem disse: Coragem, sou eu, não temais. Era Jesus. Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir ter contigo por cima das águas. Seu primeiro impulso foi de coragem. Emocionado com esse milagre fantástico, Pedro quis fortalecer ainda mais a sua fé. Ele queria fazer o mesmo que Jesus. Bondosamente, Jesus o chamou. Pedro desceu do barco e colocou os pés sobre as águas agitadas. Imagina a sensação dele ao encontrar uma superfície sólida e ficar em pé sobre as águas. Com certeza, ele ficou maravilhado enquanto andava na direção de Jesus. No entanto, outro impulso logo tomou conta dele. Mateus 14, 29.
Mateus 14:29. Ele disse: Vem. Pedro saiu então do barco e andou por cima das águas, em direção a Jesus. Pedro precisava manter o foco em Jesus, afinal era Jesus com o poder de Jeová que estava mantendo Pedro sobre as ondas agitadas pelo vento. E ele estava fazendo isso por causa da fé que Pedro tinha nele. Mas Pedro se desconcentrou. O relato diz: olhando para a ventania, ficou com medo. Ao olhar para as ondas que batiam contra o barco e espalhavam espuma, ele entrou em pânico. Provavelmente se imaginou afundando no lago, se afogando ali. À medida que o medo aumentava, sua fé diminuía. O homem que tinha recebido o nome de rocha, por causa de seu potencial para se manter firme, começou a afundar como uma pedra, por causa da sua fé instável como as ondas. Pedro nadava bem, mas nesse momento não confiou nessa habilidade. Ele gritou: Senhor, salva-me! Jesus pegou sua mão e o puxou. Então, ainda sobre as águas, ensinou uma importante lição a Pedro. Ó tu, de pouca fé, porque cedeste à dúvida? E eu seria a primeira pessoa a dizer que eu cedo à dúvida muitas vezes. Eu muitas vezes escuto mais a dúvida do que a confiança e a fé. E a verdade é que a fé é como um músculo. Tu podes desenvolver a tua fé a tal ponto que, quando a dúvida surge, tu podes te apoiar na fé. E é por isso que é importante nós cultivarmos a fé, porque ela vai ser um apoio para nós. Ela vai ser como Jesus que apoiou Pedro quando a dúvida surgir. Então nós temos que desenvolver a nossa fé. E é o que estamos a fazer aqui hoje. Então parabéns por estares aqui e por estares a desenvolver a tua fé. Cedeste à dúvida? Que frase apropriada! A dúvida é uma poderosa força destrutiva. Se cedermos a ela, nossa fé poderá se deteriorar e fazer com que afundemos espiritualmente. Precisamos resistir a isso com determinação. Como? Por manter o foco no lugar certo. Se nos concentrarmos em coisas que nos amedrontam, desanimam e desviam nossa atenção de Jeová e de seu Filho, nossas dúvidas aumentarão. Se nos concentrarmos em Jeová e em seu Filho, no que eles já fizeram, então estão fazendo e ainda farão por aqueles que os amam, não deixaremos que dúvidas destruam nossa fé. A tempestade acalmou à medida que Pedro seguia Jesus de volta para o barco. A calmaria voltou ao mar da Galileia. Pedro e os outros discípulos reconheceram: Tu és realmente o Filho de Deus. Começou a amanhecer e Pedro devia estar sentindo uma grande alegria. Naquela noite, ele tinha vencido a dúvida e o medo. É verdade que ainda havia um longo caminho para Pedro percorrer até se tornar o cristão igual a uma rocha, como Jesus tinha dito, mas ele estava determinado a não desistir, a continuar crescendo. Você também está determinado a fazer isso? Nesse caso, será que vale a pena imitar a fé de Pedro? E nós podemos pensar nas seguintes perguntas enquanto passamos para a próxima página. Como Pedro venceu suas dúvidas sobre seguir a Jesus? Como Jesus mostrou que via as boas qualidades de Pedro? No mar da Galileia, o que Pedro aprendeu sobre ceder à dúvida? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Pedro? Ele foi leal ao enfrentar provações. Pedro observava atentamente o rosto das pessoas que ouviam Jesus. Eles estavam na sinagoga em Cafarnaum. A casa de Pedro ficava nessa cidade. Seu negócio de pesca era ali, no litoral norte do mar da Galileia. Muitos de seus amigos, parentes e conhecidos de pescaria, moravam ali. Sem dúvida, Pedro esperava que as pessoas de sua cidade encarassem Jesus como ele encarava
que partilhassem com ele a emoção de aprender sobre o reino de Deus com o maior de todos os instrutores. Mas parecia que isso não ia acontecer. Muitos paravam de escutar. Dava para ouvir alguns criticando Jesus, falando mal da sua mensagem. Mas o que mais preocupava Pedro era a reação de alguns dos próprios discípulos de Jesus. O rosto deles não tinha mais aquela expressão que vem da felicidade de aprender algo novo. Eles não sentiam mais a emoção da descoberta de aprender a verdade. Agora pareciam perturbados, até mesmo amargurados. Alguns expressaram seus sentimentos, dizendo que as palavras de Jesus eram chocantes. Recusando-se a continuar ouvindo, saíram da sinagoga e também pararam de seguir a Jesus. E nós vamos ler João 6, João 6, 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: estas palavras são chocantes, quem as pode escutar? E o 66 diz: por causa disso, muitos dos seus discípulos foram-se embora para as coisas deixadas atrás e já não andavam com ele. Essa situação foi difícil para Pedro e para os outros discípulos. Pedro não entendeu plenamente o que Jesus tinha dito naquele dia. Sem dúvida, ele percebeu porque as palavras de Jesus poderiam parecer ofensivas à primeira vista. O que Pedro fez? Essa não era a primeira vez que a sua lealdade ao seu mestre era testada, nem seria a última. Vejamos como a fé de Pedro o ajudou a superar esses desafios e a permanecer leal. Leal quando outros se tornaram desleais. Muitas vezes Jesus surpreendeu Pedro, vez após vez. Seu mestre agia e falava de um modo diferente do que as pessoas esperavam. No dia anterior, Jesus tinha alimentado milagrosamente milhares de pessoas. Em resultado disso, elas tentaram fazer dele rei, mas ele surpreendeu muitos ali por se afastar e dizer a seus discípulos que entrassem no barco e fossem para Cafarnaum. Quando os discípulos estavam navegando durante a noite, Jesus os surpreendeu novamente por andar sobre as águas agitadas do mar da Galileia, ensinando a Pedro uma importante lição de fé. Pela manhã, eles logo viram que a multidão os tinha seguido de barco, mas pelos vistos, as pessoas foram motivadas pelo desejo de ver Jesus produzir mais alimentos por meio de um milagre. Não pela fome de verdades espirituais. Jesus as censurou por essa atitude materialista. Essa conversa continuou na sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus novamente foi contra as expectativas daquelas pessoas quando quis ensinar uma verdade importante, mas difícil. Jesus queria que aquelas pessoas ouvissem não como uma fonte de alimento físico, mas como uma provisão espiritual de Deus, aquela cuja vida e morte como humano tornaria possível a vida eterna para outros. Assim ele fez uma ilustração comparando a si mesmo ao maná, o pão que desceu do céu nos dias de Moisés. Quando alguns não concordaram, ele fez uma ilustração vívida, explicando que era necessário comer a sua carne e beber o seu sangue para ter vida. Foi nesse ponto que as objeções ficaram mais fortes. Alguns disseram: esta palavra é chocante. Quem pode escutar isso? Muitos dos próprios discípulos de Jesus deixaram de segui-lo. O que Pedro faria? Ele também estava confuso com as palavras de Jesus. Ainda não tinha entendido que Jesus precisava morrer para cumprir a vontade de Deus. Será que Pedro se sentiu tentado a seguir aqueles discípulos instáveis que abandonaram Jesus naquele dia? Não. Algo importante fez com que Pedro agisse de modo diferente. O quê? Jesus virou-se para seus apóstolos e perguntou: será que vós também quereis ir? Ele falou com os 12, mas foi Pedro quem respondeu, como de costume. Talvez Pedro fosse o mais velho. De qualquer forma, do grupo, era ele que falava com mais franqueza.
Pelos vistos, ele quase nunca deixava de falar o que pensava, e nessa ocasião o que ele disse ficou registado nestas belas e inesquecíveis palavras: Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens declarações de vida eterna. João 6,68. Não fica comovido com estas palavras? A fé que Pedro tinha em Jesus o havia ajudado a desenvolver uma valiosa qualidade, a lealdade. Pedro entendeu claramente que Jesus era o único Salvador que Jeová tinha provido e que Jesus salvava por meio de suas palavras. Seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Pedro sabia que mesmo que houvesse algumas coisas que o deixavam confuso, não havia outro lugar para onde ir. Se ele quisesse o favor de Deus e a bênção da vida eterna, é assim que você se sente? Infelizmente, muitas pessoas no mundo hoje dizem que amam a Jesus, mas não passam no teste da lealdade. A verdadeira lealdade a Cristo exige que encaremos os ensinamentos de Jesus assim como Pedro encarava. Precisamos aprender esses ensinamentos, entender seu significado e viver em harmonia com eles, mesmo quando entram em conflito com nossas expectativas ou preferências pessoais. Apenas se formos leais poderemos esperar obter a vida eterna que Jesus deseja para nós. Leal mesmo quando corrigido. Não muito tempo depois desses dias cheios de atividade, Jesus levou seus apóstolos e alguns discípulos numa longa viagem em direção ao norte. Às vezes, mesmo ali as águas azuis do mar da Galileia, podia-se ver o pico coberto de neve do Monte Hermon, no extremo norte da Terra Prometida. Aos poucos a montanha parecia ficar maior, dominando o cenário ao passo que o grupo se aproximava e subia em direção aos povoados próximos de Cesareia de Filipe. Nesse lindo cenário, de onde se podia avistar uma grande parte da Terra Prometida ao sul, Jesus fez uma pergunta importante aos seus seguidores. Que dizem as multidões que eu sou? Perguntou ele. Podemos imaginar Pedro observando os olhos atentos de Jesus, percebendo novamente a bondade e a grande inteligência de seu mestre. Jesus estava interessado em saber o que as pessoas tinham concluído do que viram e ouviram. Os discípulos de Jesus responderam à pergunta, repetindo algumas das ideias equivocadas sobre a identidade dele. Mas Jesus queria saber mais. Será que seus seguidores mais chegados também pensavam assim? Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Perguntou ele. De novo, Pedro não hesitou em responder. Com palavras claras e sinceras, ele expressou os sentimentos de muitos que estavam ali. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente, disse ele. Podemos imaginar Jesus dando um sorriso de aprovação e elogiando Pedro calorosamente. Jesus lembrou a Pedro que era Jeová Deus, não algum homem, que havia esclarecido essa verdade fundamental aos que têm genuína fé. Pedro conseguiu discernir uma das maiores verdades já reveladas por Jeová, a identidade do Messias ou Cristo, prometido muito tempo antes. Mateus 16, Mateus 16 e 17 diz: Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse-lhe então, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Esse Cristo era aquele que uma antiga profecia chamava de pedra, que os construtores rejeitariam. Com profecias como essa em mente, Jesus revelou que Jeová estabeleceria uma congregação sobre a própria pedra, ou rocha, que Pedro tinha acabado de identificar. Então ele deu a Pedro alguns privilégios
muito importantes naquela congregação. Jesus não deu a Pedro a primazia sobre os outros apóstolos, como alguns pensam, mas lhe deu responsabilidades. Ele lhe deu as chaves do reino. Pedro teria o privilégio de abrir a oportunidade de entrar no reino de Deus a 3 grupos da humanidade. Primeiro aos judeus, depois aos samaritanos e, por último, aos gentios ou não-judeus. No entanto, mais tarde Jesus disse que se esperaria mais daqueles que recebessem muito. A veracidade dessas palavras pode ser vista no caso de Pedro. Jesus continuou a revelar verdades importantes sobre o Messias, incluindo a certeza de seu sofrimento e a morte em Jerusalém, que estavam próximos. Pedro ficou perturbado ao ouvir essas palavras. Ele chamou Jesus à parte e o censurou, dizendo: "Sê benigno contigo mesmo, Senhor, não terás absolutamente tal destino." Com certeza a intenção de Pedro foi boa, por isso a resposta de Jesus deve tê-lo surpreendido. Ele virou as costas para Pedro, olhou para os outros discípulos, que provavelmente estavam pensando a mesma coisa, e disse: "Para trás de mim, inimigo, tu és para mim pedra de tropeço, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens." As palavras de Jesus contêm conselhos práticos para nós. É muito fácil permitir que pensamentos carnais tenham prioridade sobre os pensamentos de Deus. Caso isso aconteça, mesmo quando temos a intenção de ajudar, podemos, sem querer, servir aos objetivos do inimigo, em vez de apoiar o propósito de Deus. Mas como Pedro reagiu? Pedro deve ter percebido que Jesus não estava dizendo que ele era o inimigo, em sentido literal. Afinal, Jesus não falou com Pedro da mesma maneira que falou com o inimigo. Para o inimigo, Jesus tinha dito: "Vai-te." Para Pedro ele disse: "Para trás de mim." Jesus não rejeitou esse apóstolo em quem ele via muitas boas qualidades. Simplesmente corrigiu os pensamentos errados de Pedro sobre esse assunto. A ideia era clara. Pedro precisava sair da frente de seu mestre como uma pedra de tropeço e voltar para trás dele como um seguidor que o apoiava. Será que Pedro discutiu, ficou furioso ou emburrado? Não. Ele aceitou humildemente a correção. Assim, mais uma vez, ele demonstrou lealdade. Todos os seguidores de Cristo, às vezes, precisam de correção. Apenas se aceitarmos humildemente a disciplina e aprendermos dela, poderemos continuar a nos achegar mais a Jesus Cristo e a seu Pai, Jeová Deus. Provérbios 4:13. Provérbios 4:13 diz: "Apega-te à disciplina, não a largues. Resguarda, pois ela significa a tua vida." Lealdade recompensada. Pouco depois, Jesus fez outra declaração surpreendente: "Deveras eu vos digo que há alguns dos parados aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o Filho do Homem vir no seu reino." Sem dúvida, essas palavras deixaram Pedro muito curioso. O que Jesus queria dizer? Talvez Pedro tenha pensado que, por ter recebido uma correção forte um pouco antes, esses privilégios especiais não seriam mais dados a ele. No entanto, cerca de uma semana depois, Jesus levou Tiago, Pedro e João a um alto monte, talvez um Monte Hermon, que ficava apenas a alguns quilómetros de distância. Provavelmente era noite, visto que os 3 homens lutavam contra o sono. Mas enquanto Jesus orava, aconteceu algo que os fez ficar bem despertos. Jesus começou a se transformar diante dos olhos deles. Seu rosto passou a emitir luz, até ficar brilhante como o sol. Suas roupas também ficaram brancas e reluzentes. Daí 2 pessoas apareceram ao lado de Jesus, uma representando Moisés e a outra Elias. Eles começaram a conversar com Jesus sobre sua partida, que ele estava destinado a cumprir em Jerusalém. Pelos vistos,
a sua morte e ressurreição. Ficou muito claro que Pedro estava errado ao dizer que Jesus não passaria por essa experiência dolorosa. Pedro também quis participar de alguma forma nessa visão extraordinária, talvez tentando fazê-la durar mais. Parecia que Moisés e Elias estavam indo embora, por isso Pedro disse: Preceptor, é excelente que estejamos aqui. Armemos, pois, 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias. É claro que os personagens dessa visão, servos de Jeová, que tinham morrido muito tempo antes, não precisavam de tendas. Pedro realmente não sabia o que estava a dizer. Mas você não se sente atraído a esse homem tão animado e caloroso? Pedro, Tiago e João receberam outra recompensa naquela noite. Uma nuvem se formou e pairou sobre eles. Dessa nuvem saiu uma voz, a voz de Jeová Deus. Ele disse: Esse é o meu filho, aquele que foi escolhido, escutai-o. Depois a visão terminou e eles ficaram sozinhos com Jesus no monte. Que presente a visão de transfiguração foi para Pedro e para nós também. Décadas mais tarde, ele escreveu a respeito do privilégio que teve, naquela noite, de ter tido um vislumbre de Jesus como glorioso Rei Celestial e de ser uma das testemunhas oculares da sua magnificência. Aquela visão confirmou muitas profecias da Palavra de Deus e fortaleceu a fé de Pedro para enfrentar as provações que ainda viriam. Ela também pode fortalecer a nossa fé se, como Pedro, permanecermos leais ao Mestre que Jeová designou para nós, aprendendo dele, aceitando sua disciplina e correção e seguindo humildemente dia após dia. E nós podemos pensar nas seguintes perguntas: como a fé de Pedro o motivou a ser leal quando muitos abandonaram Jesus? De que maneira a fé e a lealdade de Pedro o ajudaram a aceitar a correção? Como a visão da transfiguração fortaleceu a fé de Pedro? De que outras maneiras você gostaria de imitar a fé de Pedro? Ele aprendeu a ser perdoador com o seu mestre. Pedro nunca mais esqueceria aquele momento terrível em que Jesus olhou bem para ele. Será que ele viu no olhar de Jesus algum sinal de desapontamento ou de reprovação? Não podemos dizer. O registro inspirado diz apenas que o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Mas naquele único olhar, Pedro viu a gravidade de seu erro. Percebeu que tinha feito exatamente o que Jesus havia predito, a única coisa que Pedro jurou que nunca faria, negar seu amado Mestre. Para Pedro deve ter sido bem difícil, talvez o pior momento do pior dia da sua vida. Mas nem tudo estava perdido. Pedro era um homem de grande fé e ainda tinha a oportunidade de se recuperar de seus erros e aprender uma das maiores lições que Jesus ensinou. Tem a ver com o perdão. Cada um de nós precisa aprender essa mesma lição. Sendo assim, acompanhemos Pedro nessa difícil jornada. Um homem que tinha muito para aprender. Uns 6 meses antes, em Cafarnaum, cidade em que morava Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes há de pecar contra mim o meu irmão e eu lhe hei de perdoar? Até 7 vezes? Pedro talvez pensasse que estava sendo generoso. Afinal, os líderes religiosos daquela época ensinavam que só era necessário perdoar 3 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Será que Jesus estava incentivando Pedro a manter um registro detalhado dos pecados das pessoas? Não. Em vez disso, ao mudar o 7 sugerido por Pedro para 77, ele estava dizendo que o amor não permite que estabeleçamos um limite rígido para o perdão. Jesus mostrou que Pedro tinha sido influenciado pelo espírito duro e intolerante que prevalecia naqueles dias, em que o perdão era aplicado friamente, como se fosse registado num livro de contabilidade. Eu acho que esses tempos ainda continuam hoje. Às vezes há pessoas que guardam a falha que alguém fez como se guardassem um certificado de algum instituto de educação e guardam aquilo na esperança
mostrar que a pessoa cometeu algo de mal uma vez, que a pessoa errou contra alguém uma vez, então guardam esse acontecimento como quem guarda uma obra de arte. É tão ridículo. E não estão a fazer o que Jesus disse para fazer: perdoar. Essas pessoas não perdoam. Elas têm orgulho em não perdoar e têm orgulho em guardar esse mal que essa pessoa lhes fez como quem guarda um prémio. Agora, com essa atitude, fazendo isso, essas pessoas não estão a fazer aquilo que Jesus disse para fazerem. Essas pessoas deviam abrir mão disso, perdoar e não procurar os erros que as pessoas cometem para, de certa forma, ficarem orgulhosas por terem visto isso, por não perdoarem. Eu não sei em que realidade essas pessoas vivem, mas não é uma realidade onde Jesus se encontra na vida delas. Mas Deus é paciente. Quem sabe um dia essas pessoas vão aprender e vão ter vergonha de terem tido um tal comportamento durante tanto tempo, não perdoando os outros. É ridículo, é simplesmente ridículo. Enquanto as pessoas se prendem a uma realidade que as limita ou limita a vida delas, elas não vão viver a realidade que Deus tem para elas. Agora, Deus é paciente e ao mesmo tempo Deus faz os sábios parecerem tolos e os tolos parecerem sábios. E este é um dos casos onde isso acontece. Deus deixa que tu tenhas as tuas atitudes individuais e que tu penses da forma como tu pensas, e Deus é paciente com isso. E Deus deixa que tu sejas tolo. Deixa. Deus não intervém. Mas depois um dia Deus entra na tua vida, tu começas a mudar e passas para o lado dos sábios. E quando passas para o lado dos sábios, tu aí depois reparas em quem tu tiveste a ser e foste um tolo. E vais perceber que só tu prendeste, atrasaste esta tua nova realidade onde tu és sábio, e tu, por teres ficado tão preso a não perdoar as pessoas e numa realidade onde não fizeste aquilo que Jesus te disse para fazer, tu vais perceber que só te bloqueaste a ti mesmo, só bloqueaste o teu avanço. E Deus, na mesma, Deus continua a ser paciente. E Deus fez as coisas tão bem em seu próprio tempo e à sua medida, que tu vais dar conta daquilo que tu fazes em erro por ti mesmo. E isso chama-se crescer. E o que nós podemos fazer por essas pessoas, bem, é orar para que elas recebam Deus na vida delas, que Deus possa entrar na vida delas, que possam aprender de Jesus. E mais não podemos fazer. Nós é que devemos perdoar essas pessoas por elas não nos perdoarem. O que é um pouco ridículo. É como se tu tivesses que te perdoar a ti mesmo por algo que nem tu fizeste contra ti. Mas bem, o perdão é forte, e uma vez eu fiz estes 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá algo como, se eu não estou em erro, e vou fazer aqui o cálculo, mas para mim dá 490, mas mesmo assim eu vou fazer o cálculo, posso estar em erro. Exato, 60 vezes 7 dá 490. Eu uma vez disse, eu os perdoo, ou
está perdoado, alguma coisa assim. Eu disse uma expressão de perdão 490 vezes. E eu acho que eu vivi em paz para aí durante 2 meses. E provavelmente ainda sinto alguma paz por causa de ter feito esse exercício. E eu entrei numa vibração de perdão. É como se tu estivesses a criar um tornado, estivesses a mexer um copo d'água, e que tu gerasses um tornado, ou por exemplo, a mexer com ar, tu estivesses a mexer com ar e gerasses um tornado que faria levar todo o rancor para fora de ti. E é algo poderoso. É algo que também está escrito na Bíblia, como é óbvio, mas tenta fazer um dia o exercício de dizeres, de perdoares algo ou um grupo de coisas durante 490 vezes. E tenta fazer isso. Tenta fazer mesmo o que Jesus disse pelas palavras dele. Perdoar 70 vezes 7. E tu vais ver que perdoando, as coisas deixam de ter o poder que tinham. Pensamentos deixam de ter a energia que tinham. E é algo poderoso o perdão. Mas tem que vir de ti, porque se esperas que venha dos outros, esquece. Provavelmente isso nunca vai vir. Tu tens que te perdoar a ti e perdoar aos outros e seguir em frente. O perdão divino é abrangente e generoso. Pedro não questionou a resposta de Jesus. Mas será que a lição realmente tocou o seu coração? Às vezes a importância do perdão fica mais clara para nós quando percebemos o quanto nós mesmos precisamos de perdão. Assim vamos relembrar o que aconteceu antes da morte de Jesus. Naquelas horas difíceis, Pedro ia precisar muito do perdão de seu mestre. Uma necessidade cada vez maior de perdão. Foi uma noite marcante, a última de Jesus como humano. Ele ainda tinha muitas lições para ensinar a seus apóstolos. Uma delas era sobre a humildade. Jesus deu o exemplo ao lavar humildemente os pés de seus apóstolos, uma tarefa que em geral era realizada pelo servo mais simples da casa. De início, Pedro questionou aquele gesto de Jesus. Depois disse que não queria que Jesus lavasse os seus pés. A seguir insistiu para ele lavar não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus não perdeu a paciência, mas calmamente explicou a importância e o significado do que ele estava fazendo. Pouco depois disso, Pedro testou novamente a paciência de Jesus. Os apóstolos começaram a discutir sobre qual deles era o maior, e Pedro com certeza participou nessa lamentável demonstração de orgulho humano. Ainda assim, Jesus os corrigiu bondosamente e até os elogiou pelo que tinham feito de bom. Eles tinham sido fiéis e leais ao seu mestre, mas Jesus predisse que todos eles o abandonariam. Pedro reagiu dizendo que ficaria do lado de Jesus, mesmo se enfrentasse a morte. Jesus profetizou que, pelo contrário, Pedro negaria seu mestre 3 vezes naquela mesma noite, antes de um galo cantar pela segunda vez. Então Pedro não só contradisse Jesus, como se vangloriou, dizendo que seria mais fiel do que todos os outros apóstolos. Será que Jesus estava a ponto de perder a paciência com Pedro? Na verdade, durante todo esse período difícil, Jesus continuou a olhar para o lado bom de seus apóstolos imperfeitos. Ele sabia que Pedro decepcionaria, mas ainda assim disse: "Tenho feito súplica por ti, para que a tua fé não fraquejasse, e tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos."
Assim Jesus mostrou que acreditava na recuperação espiritual de Pedro e que ele voltaria a prestar um serviço fiel. Que espírito bondoso e perdoador! Mais tarde, no jardim de Getsemane, Pedro precisou novamente de correção. Jesus pediu que Pedro, Tiago e João ficassem vigilantes enquanto ele orava. Jesus estava muito angustiado e precisava de apoio, mas Pedro e os outros adormeceram mais de uma vez. Jesus, mostrando empatia e um espírito perdoador, disse: "O espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca." E nós também passamos por uma recaída espiritual. Nós também abandonamos a nossa espiritualidade por vezes, as verdades bíblicas, e não vivemos de acordo com a palavra. Mas Jesus nos diz, assim como falou para Pedro, eu tenho a certeza que Jesus falaria para qualquer um de nós, que Jesus acreditava na recuperação espiritual de Pedro. Jesus acredita na tua recuperação espiritual e acredita que tu possas voltar a servir a Deus, pois Ele tem feito súplicas por ti para que a tua fé não fique fraca. E tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. É como se Jesus acreditasse que tu podes voltar a fortalecer as pessoas à tua volta, que tu podes voltar a falar de Deus às pessoas à tua volta. E então Jesus tem feito súplicas por ti. E então não deves ficar totalmente desmotivado ou desencorajado ou desencorajada, porque se Jesus acredita, porque Ele vê que tu és capaz. E nós vimos que Deus é maior do que o nosso coração. Então, lá na frente, ou a partir de hoje, ou se já tem vindo a ser, Jesus acredita, assim como teu Pai Celestial acredita, que tu vais poder voltar a fortalecer as pessoas à tua volta. Vais poder voltar a ler a Bíblia e a progredir na tua caminhada espiritual. E Jesus pediu que Pedro, Tiago e João ficassem vigilantes enquanto ele orava. Jesus estava muito angustiado e precisava de apoio, mas Pedro e os outros adormeceram mais de uma vez. Jesus, mostrando empatia e um espírito perdoador, disse: "O espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca." Logo depois chegou uma multidão com tochas, espadas e pedaços de pau. Era hora de agir com cautela, mas Pedro, de maneira impetuosa, entrou em ação. Pegou uma espada e atacou Malco, um escravo do sumo sacerdote, decepando uma de suas orelhas. Jesus calmamente corrigiu Pedro, curou o ferimento, explicou um princípio que orienta seus seguidores até hoje, o de não usar violência. Pedro já tinha precisado muito do perdão de seu mestre. Isso nos faz lembrar que todos nós pecamos muitas vezes. Quem de nós não precisa do perdão divino todos os dias? E no caso de Pedro, aquela noite estava longe de terminar. O pior ainda estava por vir. A pior falha de Pedro. Jesus tentou convencer a multidão a deixar seus discípulos ir embora, já que era a ele que procuravam. Enquanto amarravam Jesus, Pedro ficou olhando sem poder fazer nada.
Depois fugiu assim como os outros apóstolos. Pedro e João talvez tenham parado perto da casa do ex-sumo sacerdote Anás, onde Jesus foi interrogado inicialmente. Quando Jesus foi levado dali, Pedro e João o seguiram, mas de uma boa distância. Pedro não era covarde, só o fato de seguir Jesus já exigia coragem, visto que a multidão estava armada e Pedro já havia ferido um deles. No entanto, ele não estava mostrando o tipo de amor leal que disse ter, a disposição de morrer ao lado de seu mestre, se fosse preciso. Assim como Pedro, muitos hoje tentam seguir a Cristo, de uma boa distância, ou seja, de uma maneira que ninguém perceba. Mas como o próprio Pedro mais tarde escreveu, a única forma correta de seguir a Cristo é por ficar o mais perto possível dele, imitando o seu exemplo em todas as coisas, não importa o que aconteça. 1 Pedro 2:21. De facto, foram chamados para isto, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando-vos um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Seguindo Jesus com cautela, Pedro finalmente chegou ao portão de uma das mais imponentes mansões de Jerusalém. Era a casa de Caifás, o rico e poderoso sumo sacerdote. Geralmente, essas casas eram construídas com um pátio no meio e um portão na frente. Pedro não teve permissão para entrar, mas João, que conhecia o sumo sacerdote e já estava lá dentro, pediu à porteira que deixasse Pedro entrar. Pelos vistos, Pedro não ficou perto de João, nem tentou entrar na casa para ficar do lado de seu mestre. Ele permaneceu no pátio, onde alguns escravos e servos estavam passando aquela noite fria perto de uma fogueira, observando o movimento de falsas testemunhas que entravam e saíam do local onde Jesus estava sendo julgado. Na luz da fogueira, a jovem que tinha deixado Pedro entrar pôde vê-lo melhor e o reconheceu. Em tom de acusação, ela disse: "Tu também estavas com Jesus o Galileu. Pego de surpresa, Pedro negou conhecer Jesus, até mesmo fingiu não entender o que ela estava dizendo. Ele foi para perto do portão e ficou ali, pensando passar despercebido, mas outra jovem o viu e disse a mesma coisa. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Pedro jurou: "Não conheço este homem." Talvez tenha sido logo depois de negar Jesus pela segunda vez que Pedro ouviu um galo cantar, mas ele estava preocupado demais com outras coisas para se lembrar do que Jesus tinha profetizado apenas algumas horas antes. Pouco depois, quando Pedro ainda tentava desesperadamente não chamar a atenção, um grupo de pessoas que estava no pátio se aproximou. Um deles era parente de Malco, o escravo que Pedro tinha ferido. Ele disse a Pedro: "Não te vi no jardim com ele?" Pedro tentou convencê-los de que isso não era verdade. Assim fez um juramento, pelos vistos, dizendo que uma maldição deveria cair sobre ele se estivesse mentindo. Essa foi a terceira vez que Pedro negou Jesus. As palavras mal tinham saído da sua boca, quando ele ouviu um galo cantar pela segunda vez naquela noite. Nessa hora, Jesus apareceu numa sacada que dava para o pátio. Naquele momento descrito no início deste capítulo, ele olhou para Pedro. Foi aí que Pedro se deu conta da terrível falha que tinha cometido contra seu mestre. Pedro saiu do pátio, esmagado pelo peso da sua culpa. Seguiu sem rumo pelas ruas da cidade, iluminadas pela lua cheia que descia em direção ao horizonte. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele passou a ver tudo embaçado. Não conseguindo mais se conter, Pedro chorou amargamente. Quando uma pessoa se dá conta de ter cometido uma falha dessa gravidade,
É muito fácil achar que seu erro foi tão grande que não pode ser perdoado. Pedro talvez tenha pensado o mesmo, mas será que isso era verdade? Será que Pedro estava além de perdão? É difícil imaginar a dimensão da dor de Pedro quando amanheceu, e os acontecimentos daquele dia só aumentariam essa dor. Como ele deve ter se culpado quando Jesus morreu mais tarde naquele dia, após horas de sofrimento. Pedro deve ter ficado bem abalado ao pensar que tinha aumentado a dor de seu mestre naquele que veio a ser o último dia dele como humano. Apesar de estar profundamente triste, Pedro não se entregou ao desespero. Sabemos disso porque o relato mostra que, logo depois, ele estava novamente reunido com seus irmãos espirituais. Sem dúvida, todos os apóstolos lamentaram o modo como tinham agido naquela noite tão difícil e devem ter tentado encorajar um ao outro. De certa forma, este relato mostra Pedro num dos seus melhores momentos. Quando um servo de Deus cai, o mais importante não é o tamanho da queda, mas sua determinação de se levantar, isto é, de corrigir o erro. Provérbios 24:16. Pedro mostrou verdadeira fé ao se reunir com seus irmãos, mesmo estando desanimado. Quando alguém se sente esmagado pela tristeza ou remorso, a tendência é se isolar, mas isso é perigoso. O melhor a fazer é manter-se chegado aos seus irmãos na fé e recuperar a força espiritual. Visto que estava com seus irmãos espirituais, Pedro ouviu a chocante notícia de que o corpo de Jesus tinha desaparecido do túmulo. Ele e João correram para o túmulo de Jesus, cuja entrada havia sido fechada. João, que provavelmente era mais novo, chegou primeiro e encontrou a entrada aberta, mas hesitou em entrar. Pedro não hesitou. Mesmo sem fôlego, entrou sem pensar duas vezes. O túmulo estava vazio. Será que Pedro acreditou que Jesus tinha sido ressuscitado? No início não. Mesmo depois de ouvir algumas mulheres fiéis dizer que anjos haviam aparecido a elas e dito que Jesus tinha sido levantado dentre os mortos. Mas no final daquele dia, todos os vestígios de tristeza e de dúvida no coração de Pedro desapareceram. Jesus estava vivo e agora como um poderoso Espírito. Ele apareceu a todos os apóstolos, mas antes disso, ele tinha feito outra coisa, algo mais particular. Os apóstolos disseram naquele dia: o Senhor foi de fato levantado e apareceu a Simão. Além disso, o apóstolo Paulo mais tarde escreveu sobre aquele dia marcante em que Jesus apareceu a Cefas, depois aos 12. Cefas e Simão eram outros nomes de Pedro. Jesus apareceu a ele naquele dia, pelos vistos, quando Pedro estava sozinho. A Bíblia não dá detalhes daquele encontro comovente. O que aconteceu ficou apenas entre Jesus e Pedro, mas podemos imaginar como Pedro deve ter ficado emocionado de ver seu amado Senhor vivo novamente e de ter a oportunidade de expressar a sua profunda tristeza e arrependimento. O que Pedro mais queria era ser perdoado. Quem pode duvidar que Jesus realmente o perdoou? Os cristãos que hoje cometem algum erro precisam se lembrar do caso de Pedro. Nunca devemos concluir que estamos além do alcance do perdão divino. Jesus imita perfeitamente seu Pai, que perdoará amplamente. Mais uma prova de perdão. Jesus disse a seus apóstolos para irem a Galileia, onde se encontrariam de novo com ele. Quando chegaram, Pedro decidiu ir pescar no mar da Galileia. Outros foram com ele. Pedro estava novamente no lago onde havia passado boa parte de sua vida. O ranger do barco, o barulho das ondas, o toque áspero das redes em suas mãos, tudo isso fazia com que ele se sentisse em casa. Mas durante toda aquela noite, os homens não pagaram nenhum peixe. No entanto, ao amanhecer, alguém na praia chamou os pescadores, dizendo para lançarem as redes do outro lado do barco. Eles fizeram isso e pegaram 153 peixes. Pedro não tinha dúvidas de quem era aquela pessoa. Pulou do barco e nadou até à costa. Na praia, Jesus ofereceu a seus amigos fiéis uma refeição de peixe, grelhado na brasa, e voltou sua atenção para Pedro. Jesus
perguntou a Pedro se ele amava seu Senhor mais do que estes, pelos vistos, apontando para a grande quantidade de peixes. Será que o amor de Pedro pela pesca seria mais forte do que seu amor por Jesus? Assim como Pedro tinha negado seu Senhor 3 vezes, Jesus lhe deu a oportunidade de confirmar seu amor 3 vezes perante seus irmãos. Nas 3 vezes, Jesus lhe disse como demonstrar esse amor: por colocar o serviço sagrado à frente de todas as outras coisas, alimentando, fortalecendo e pastoreando o rebanho de Jesus, seus seguidores fiéis. Jesus confirmou assim que Pedro ainda era útil para ele e para seu Pai, sob a direção de Cristo. Pedro desempenharia um papel importante na congregação. Não há dúvida de que Jesus o tinha perdoado plenamente. Com certeza, essa misericórdia tocou o coração de Pedro e o influenciou por toda a sua vida. Pedro cumpriu fielmente sua designação por muitos anos. Ele fortaleceu seus irmãos, assim como Jesus havia ordenado na véspera da sua morte. Pedro era amoroso e paciente ao pastorear e alimentar os seguidores de Cristo. O homem chamado Simão viveu à altura do nome que Jesus tinha-lhe dado, Pedro, ou Rocha, tornando-se uma forma estável, poderosa e confiável para a congregação. Isso pode ser visto muito bem nas 2 cartas calorosas que Pedro escreveu e que se tornaram 2 livros valiosos da Bíblia. Essas cartas também mostram que Pedro nunca se esqueceu da lição que Jesus tinha lhe ensinado sobre perdão. 1 Pedro 3:8. Pedro 3, 8 e 9. Por fim, sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor fraternal, terna compaixão e humildade. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Em vez disso, retribuam com uma bênção, pois foram chamados para este proceder, a fim de herdarem uma bênção. E 4:8 diz: acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa lição também serve para nós. Será que diariamente pedimos a Deus que perdoe nossos muitos erros? Será que aceitamos esse perdão e acreditamos no poder que Ele tem de nos tornar limpos? E será que perdoamos os que estão à nossa volta? Se fizermos isso, imitaremos a fé de Pedro e a misericórdia de seu Mestre. E nós podemos pensar nas seguintes perguntas: como Pedro mostrou um conceito distorcido sobre o perdão? De que maneiras Pedro testou o perdão de Jesus? Como Jesus mostrou que tinha perdoado Pedro? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Pedro e a misericórdia de Jesus? E nós vamos concluir com o texto de Hebreus 6:12, que diz: sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A fé é uma palavra bonita que representa uma qualidade muito atraente, mas quando vemos ou ouvimos essa palavra devemos pensar em outra: urgente. Afinal, se não temos fé, precisamos urgentemente adquiri-la. E se já temos fé, precisamos urgentemente protegê-la e alimentá-la. Porquê? Imagina que você esteja atravessando um enorme deserto. Você precisa desesperadamente de água, quando a outra precisa protegê-la do sol. Também precisa reabastecer o seu suprimento de água para que ela dure até que você chegue ao seu destino. Hoje vivemos num deserto espiritual, um mundo onde a verdadeira fé, como aquela água, é rara e tende a evaporar rapidamente, a menos que seja protegida e reabastecida. Nossa necessidade é urgente, assim como não podemos viver sem água. Não podemos sobreviver espiritualmente sem fé. Jeová sabe que precisamos urgentemente de fé e sabe como é difícil desenvolvê-la e mantê-la hoje. Sem dúvida, é por isso que Ele forneceu exemplos para imitarmos.
Jeová inspirou o apóstolo Paulo a escrever: sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. E é por isso que a organização de Jeová nos incentiva a nos esforçar para imitar o exemplo de homens e mulheres de fé, como os que consideramos neste livro. Mas o que devemos fazer agora? Temos de nos lembrar de duas coisas. Precisamos continuar a fortalecer a nossa fé. Precisamos manter a nossa esperança bem viva na mente. Continua a fortalecer sua fé. A fé tem um grande inimigo, o inimigo. O governante do mundo transformou o sistema em que vivemos num deserto, onde é difícil manter a fé. Ele é forte. Será que devemos perder as esperanças de que conseguiremos desenvolver e fortalecer a nossa fé? Jamais. Jeová é o grande amigo de todos os que buscam a verdadeira fé. Ele nos garante que, com Ele ao nosso lado, podemos nos opor ao inimigo e até fazer com que ele fuja de nós. Nós nos opomos ao inimigo por tirar tempo todo o dia para fortalecer e desenvolver a nossa fé. Como vimos, os homens e mulheres fiéis mencionados na Bíblia não nasceram com fé. Eles se tornaram uma prova viva de que a fé é produzida pelo Espírito Santo de Jeová. Eles oraram pedindo ajuda e Jeová continuou a fortalecer a fé deles. Façamos como eles, nunca nos esquecendo que Jeová dá generosamente seu Espírito aos que o pedem e agem em harmonia com suas orações. O que mais podemos fazer? Neste livro, consideramos apenas alguns exemplos de notável fé. Há muitos outros. Hebreus 11:32. Hebreus 11:32 diz: E o que mais direi? Pois iria faltar-me tempo se eu falasse também sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David, bem como Samuel e os outros profetas. Cada um à sua própria maneira fornece bastante matéria para estudo profundo e meditação. Se simplesmente lermos com pressa os relatos bíblicos sobre pessoas de fé, não desenvolveremos uma fé forte. Para nos beneficiar plenamente da leitura, precisamos gastar tempo pesquisando a fundo o contexto e o fundo histórico dos relatos bíblicos. Se sempre nos lembrarmos que esses homens e mulheres imperfeitos tinham sentimentos iguais aos nossos, o exemplo deles se tornará mais real para nós. Por nos colocar no lugar deles, podemos imaginar como eles se sentiriam ao enfrentar desafios e problemas similares aos nossos. Também fortalecemos a nossa fé por meio de ações, afinal a fé sem obras está morta. Imagina como os homens e mulheres que consideramos ficariam felizes se fossem designados para fazer o trabalho que Jeová nos designou para fazer hoje. Por exemplo, e se Abraão ficasse sabendo que poderia adorar a Jeová não em altares rústicos de pedra erguidos no deserto, mas entre grupos organizados de outros servos de Jeová, em confortáveis salões do reino e em grandes congressos, onde as promessas que ele viu apenas de longe são analisadas e explicadas com fascinantes detalhes. Hebreus 11:13 diz: Todos estes morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas, mas viram-nas de longe e aceitaram-nas com alegria e declararam publicamente que eram estrangeiros e residentes temporários naquela terra. E se Elias ficasse sabendo que seu trabalho envolveria não executar perversos profetas de Baal, enquanto tentava servir a Jeová durante o reinado de um rei apóstata e mau, mas visitar pacificamente as pessoas para lhes transmitir uma mensagem de consolo e esperança, não acha que os homens e mulheres de fé mencionados na Bíblia teriam aproveitado prontamente, a oportunidade de adorar a Jeová como fazemos hoje?
então continuamos a fortalecer a nossa fé por meio de ações. Ao fazer isso, estaremos pondo em prática o que aprendemos do exemplo dos homens e mulheres de fé, mencionados na inspirada Palavra de Deus. Conforme mencionado na introdução, ficaremos cada vez mais achegados a eles como amigos. No entanto, essas amizades poderão se tornar muito mais reais em breve. Mantenha a sua esperança bem viva na mente. Homens e mulheres de fé sempre encontraram forças na esperança dada por Deus. Você também, por exemplo, imagina a alegria de encontrar os servos fiéis de Deus, quando eles voltarem a viver na ressurreição dos justos. Que perguntas você gostaria de fazer a eles? Quando você encontrar Abel, ficará curioso para perguntar como eram os pais dele? Ou talvez lhe pergunte: você chegou a falar com aqueles querubins que guardavam o caminho para o Éden? Eles disseram alguma coisa? No caso de Noé, você talvez lhe pergunte: você chegou a ter medo dos nefilins? Como cuidou de todos os animais enquanto estavam na arca? Se encontrar Abraão, poderá perguntar: você teve algum contacto com Sem? Com quem você aprendeu sobre Jeová? Foi difícil deixar Ur? Do mesmo modo, veja algumas perguntas que você talvez queira fazer às mulheres de fé que são ressuscitadas. Ruth, o que motivou você a se tornar adoradora de Jeová? Abigail, você ficou com medo de contar a Nabal que você ajudou Davi? Esther, o que aconteceu com você e Mordecai depois do que lemos na Bíblia? É claro que aqueles homens e mulheres de fé talvez tenham muitas perguntas para você também. Como será empolgante contar a eles sobre os emocionantes últimos dias e como Jeová abençoou seu povo em tempos difíceis. Sem dúvida, eles ficarão muito comovidos de saber como Jeová cumpriu todas as suas promessas. No futuro, não precisaremos mais imaginar como eram os servos leais de Jeová mencionados no registro bíblico. Eles estarão lá conosco, no paraíso. Assim, continue fazendo tudo o que puder agora para tornar essas pessoas reais para você. Continue a imitar a sua fé, que você sinta alegria em servir a Jeová junto com elas e que vocês sejam bons amigos para sempre. E nós vamos terminar esta oração com um Pai Nosso para agradecer a Deus que podemos nós ter nascido nesta era e nós podemos ter este incrível instrumento que é a Bíblia para podermos estudar a fé de outras pessoas, de aprender delas e agora com as facilidades da internet também podermos ter acesso a uma Bíblia apenas à distância de uma pesquisa e podermos ter essa Bíblia connosco, ler essa Bíblia, estudar essa Bíblia e também com a facilidade que existe até ouvir a Bíblia, ouvir orações enquanto fazemos as mais diversas atividades e nós realmente podemos ter razões para nos desencorajarmos, entristecermos, mas nós também podemos focar a nossa atenção nas bênçãos que por vezes estão escondidas, que por vezes não estão tão à vista, bênçãos que outras pessoas não têm. Por exemplo, os reis antes não tinham sequer o conforto que nós temos hoje em nossas casas. Nós, com o acesso à internet, somos mais inteligentes do que antigos cientistas ou filósofos, reis até. E nós devemos nos focar em agradecer pelas nossas bênçãos, contar as nossas bênçãos diariamente, agradecer por cada uma delas e agradecer a Deus porque Deus realmente nos ama, porque se não nos amasse, bem, a nossa vida poderia ser muito pior. Então nós devemos sim agradecer a Deus e nós vamos fazer isso ao orar este Pai Nosso, que tu podes orar comigo.
para que ao mesmo tempo Deus valide todos estes exemplos de fé em nossa vida, que Ele faça com que o Espírito Santo possa fazer com que nós possamos aplicar estes conselhos bíblicos e para que possamos ter uma vida abençoada. E nós vamos então orar este Pai Nosso em significado também de louvor a Deus, por Deus ser quem Deus é, e Jeová Deus é realmente quem Jeová Deus é e deseja ser. E nós vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Jeová ore te abençoe. Que Jeová ore te ilumine. Que Jeová inicie. Ouça tuas orações. Que Jeová Rafá te cure. Que Jeová dos exércitos lute por ti e que tu fiques em silêncio. Que Jeová da providência, Jeová Jiré, seja providência na tua vida. Que Jeová Adonai, Jeová Tzidkenu, Jeová Mekodishkem, Jeová Elion, Jeová Elolam, Jeová Ra, Jeová Shammah, Jeová Elohim, seja teu Deus daqui em diante e que te abençoe, te dê paz e faça a sua face brilhar sobre ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.